Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Pessoal, queria que vocês prestassem atenção, a gente está mudando um pouquinho o começo do programa. Logo de cara vai aparecer aí para vocês na telinha em casa a tarja do programa e ela tem uma pergunta, eu estou lendo ela aqui no meu monitor. Anistia do Caixa 2, por que nós estamos colocando como ponto de interrogação? Porque a ideia dessa edição do Globo News Painel é verificar se a discussão política brasileira está indo no rumo correto. Existe isto, anistia da Caixa 2? Deveria existir anistia da Caixa 2 se a gente acha que existe? Deveria entrar a palavra anistia na nossa discussão? Por que essa pergunta? Porque vocês foram bombardeados nos últimos dias no noticiário político sobre dois assuntos essenciais. Uma onda de delações chamada Onda do Fim do Mundo, na qual ficou patente que pouca gente escapou de usar algum método ilícito para se eleger. E segundo, nós temos aí pela frente o pedido de abertura de inquéritos feito pelo Procurador-Geral da República, que atinge, se a gente falar das instituições, praticamente todos os grandes nomes da política brasileira. E como é que a gente vai lidar com isso? Três são os convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Está conosco Lourdes Sola, ela é presidente do Comitê de Economia Política da Associação Internacional de Ciência Política. E o terceiro participante é Bolívar Lamounier, cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria. Zé Álvaro, você percebe que há uma dificuldade até em entender para onde vai o debate de política do Brasil, daí a gente ter colocado esse ponto de interrogação. Existe algo como anistia da Caixa 2 em tramitação? Olha, eu acho que é uma pergunta boa que vocês colocaram para abrir, porque está, de certa maneira, isso no noticiário dessas últimas semanas, particularmente nos últimos dias, não é? Ganhou uma enorme centralidade e vai na direção, indica que uma boa parte, a maioria da chamada classe política, está buscando alguma forma para se defender das investigações e do fato de que receberam ou foram denunciados em delações da Lava Jato, né? Eu acho que isso, na conjuntura imediata, mostra essa reação da chamada classe política. Acho que é preciso que tenha reação da sociedade, mobilização, particularmente dos eleitores. Mas acho que o ponto importante é que isso remete para uma questão de fundo do sistema político, né? Que é o fato de que o sistema político acabou sendo capturado por um esquema de corrupção que degradou o sistema político, a meu juízo, né? Degradou, desequilibrou a competição eleitoral e tem um efeito muito ruim para a qualidade da democracia, porque passa para os eleitores a ideia, passa para a sociedade a ideia de que não é a democracia o mecanismo de tomar decisões coletivas mediante interesses que estão em disputa, mas são facções que conseguem controlar o chamado abuso do poder econômico. Com enorme, exatamente, isso que eu ia mencionar, com enorme influência do poder econômico. Isso, evidentemente, se choca com um princípio fundamental da democracia, que é a ideia de igualdade na competição eleitoral. Lourdes, você vê como é complexa a questão, embora tenha sido simplificada em boa parte do noticiário. Parte do noticiário virou uma espécie de um fla-flu. Exato. Existe anistia do Caixa 2, tem gente testando, é tudo bandido, eles estão reagindo aos inquéritos, tentando fazer leis para se proteger disso. O Zé Álvaro levantou de cara um problema mais abrangente. Além da discussão do dia a dia, existe o que fazer com o sistema político que, como ele disse, parece ter sido capturado por uma série de grupos de interesse e no quais acabam predominando corrupção, acabam predominando abuso do poder econômico e o sentido da democracia de tomar decisões acaba sendo perdido. Por onde você começa a colocar luz nessa conversa política? Eu passaria a olhar os riscos de você, para começar a falar na palavra anistia, porque anistia sugere perdão, esquecimento, passar borracha, acordo, pizza, tudo que faz com que haja essa ojeriza ao establishment, que é crescente, tanto da classe, em relação à classe política, quanto aos interesses econômicos. E eu acho que você tem vários pescadores de águas turvas. Isso significa o seguinte, como Bom, em primeiro lugar, isso significa que estamos em águas turvas. Estamos em águas turvas. E há pescadores e pescadores.
A questão é a gente levantar com uma certa serenidade onde é que estão os riscos. Onde é que estão os riscos de... Você perguntou, você responde. Eu vejo em 3 áreas. O primeiro risco, que me parece incrível, é o seguinte. Nós estamos diante de uma crise que é dual, que é econômica e política. E, não obstante, os cientistas políticos vão para um tipo de diagnóstico onde a Lava Jato periga suscitar questões do tipo outsiders. Os pescadores. Os pescadores. E fica só nisso. E não olha para o que está possivelmente alterando na percepção do eleitorado. O que na economia pode afetar a percepção do eleitorado. Ele não é só um eleitor, ele reage também à situação econômica. Os politólogos, os cientistas políticos estão apostando recessão. A palavra recessão cobre tudo. Mas os episódios da semana que passou mostram que esta economia tem uma certa vitalidade, tem uma certa capacidade de atrair, nem tudo é recessão. Então, não há o potencial no horizonte. Você tem um diagnóstico que, no fundo, se resume ao seguinte: qual é o impacto da Lava Jato sobre o eleitor? E é verdade, a classe política que está se autodefendendo. O meu medo, e o segundo risco, é que você tem o do outsider, que é uma maneira de dizer, olha, a Lava Jato foi um perigo, ou ela está na verdade, não está resolvendo. Mas você tem também o perigo do cremismo. Ou seja, já que é todo mundo do establishment político a mesma coisa, já que o sistema partidário é o que é, na percepção do eleitorado, então... E o terceiro risco, para não cortar o seu raciocínio? O terceiro risco é não ver o potencial de intervenção até 2018, o potencial de mudança. Não interessa, você olha para o sistema partidário, vê de fato o problema, e aí eu estou olhando realmente com alguma coisa que eu estou aprendendo recentemente. Eu sempre fico preocupado, evidentemente, com o timing das intervenções de vocês, mas eu percebo quando a pessoa como você precisou agora de um pouco mais de tempo para criar um raciocínio, você o tem. Eu não sei se eu me arrisco a resumir o que você considerou como 3 riscos para ajudar quem está em casa a seguir o pensamento, mas me pareceu que você disse o seguinte: primeiro risco, os analistas não estão considerando corretamente os fatores que entram em toda essa relação. Segundo, estamos subestimando a possibilidade de queremismo, porque já são todos iguais, por que não trazer alguém de volta associado a uma fase, digamos, em que parecia que tudo ia ser bem para o resto dos tempos. E em terceiro lugar, é o fator tempo que você coloca como risco? Que tempo existe para se fazer alguma coisa que mude essas 2 primeiras colocações até 2018? Como é que você poria a ordem nesse debate político, Bolívar? Bom, eu começo dizendo o que me parece uma total obviedade. A Caixa 2 é crime. Crime eleitoral, no mínimo. É crime, né? Quer dizer, o padeiro da esquina tem que ter uma contabilidade... Não, mas está tipificado. Não está no Código Penal, mas está tipificado na Justiça Eleitoral. É lógico. Mas vale para todo mundo, né? Se é Caixa 2, saiu ilicitamente em algum lugar e entrou ilicitamente no Por isso que chama Caixa 2. Portanto, não há aquilo que o padeiro da esquina faz, que é uma contabilidade, né? Publicada, fiscalizada, auditada. Ou seja, querem dividir o Brasil, a economia brasileira, a sociedade brasileira, em 2 setores, o público e o dos otários. O setor dos otários tem contabilidade, o público não precisa. Como é que justificam isso? Por exemplo, o ínclito e preclaro ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse um dia desse, sempre houve uma coisa cultural, logo, então, segue-se que temos que tolerar ad eternum, para sempre. O patriarca da Odebrecht disse a mesma coisa? A mesma Exatamente. Coisa, e por aí vai. O próprio Gilmar Mendes, para minha surpresa, tem dito isso. Ora, veja bem, é claro que não há, numa república, nós somos uma república com a Constituição democrática, como
o Zé Álvaro lembra, essa possibilidade de anistiar crimes, né, assim em massa, para uma lista enorme de pessoas que isso não completou. E quem me garante que o dinheiro foi todo gasto na campanha eleitoral, que não houve as famosas sobras de campanha, lembra disso? Não é protocolo? Ou seja, há, evidentemente, uma trama aí complexa de criminalidade que precisa... Os políticos, então, você deve ter observado na última semana, já pensando nessa anistia, raciocinaram assim, vamos dar uma isca para o eleitorado. Para não pegar muito mal a anistia, vamos aprovar um negócio qualquer que se pareça com uma reforma política, né? Porque assim fica mais digestiva a questão de anistiar o Caixa 2. Bom, é aquela história, dar os anéis para não perder os dedos. Né? Vamos dar alguma coisa em troca da anistia ao Caixa 2. Agora, veja bem, isto é uma absoluta vergonha. Nós estamos mergulhados numa crise econômica perigosíssima. Eu não tenho o otimismo que a Lourdes deixou entrever. Né? Eu acho que a recuperação é muito aquém do que se esperava e do que precisaria ser para compensar um pouco dessa sensação de ilegitimidade. Talvez tivesse havido um pouco de ingenuidade do atual governo acreditar que a recuperação viesse rápida. Acho também que houve aquele incrementalismo, sabe, uma certa covardia, um certo temor de ousar. Né? Eu preferia muito que se tivesse feito um belo pacote de reformas para o Brasil pegar no tranco, entende? Porque, veja bem, se nós vamos com essa recuperação medíocre, vem 2018, elege-se um populista, qual é o grande investidor, a grande empresa estrangeira que vai botar $1 bilhão num país desse? Ou seja, aí nós jogamos para mais adiante outra crise, porque haverá novamente a junção da corrupção para comprar votos no Congresso, para tentar atenuar o problema, no meio de uma economia se arrastando. Eu quero concluir, William, citando o fato, para mim, mais importante dos últimos dias. Foi a divulgação pelo Banco Central do PIB brasileiro. Nós constatamos que o nosso PIB per capita perdeu 9%. Não, você diz do IBGE. Todas as divulgações dos dados do PIB são do IBGE. Do IBGE, Nós perdemos 9% por causa da crise dos últimos 2 anos e meio. Ou seja, nós tínhamos $11.200. Nosso per capita voltou a 2010. Voltou, isso. O que é uma mediocridade, voltamos para $10.000. Quer dizer, menos da metade do PIB da Grécia. Então, eu acho que eu gostaria de ter visto logo no início o tema de dizer, gente, esse é o tamanho do problema. Isso aqui, nós não estamos numa situação normal. Eu vou mandar um troço grande aí para o Congresso, e o Congresso que se tome de coragem e aprove. Pô. Estamos discutindo a coisa errada, é isso, Bolívar? Eu acho que estamos discutindo a coisa errada. Sabe, nós temos primeiro que separar. Como é que a justiça vai lidar com o Caixa 2? Isso é a justiça que se vire. Você quer anistiar, anistia, eu não sei. Né? Agora, a questão política me parece o seguinte, nós estamos presos na chamada armadilha do baixo crescimento, da qual nós não vamos sair nem a pau. Deixa eu propor, então, só para... uma medida muito mais arrojada. Só para a nossa discussão e para facilitar a vida de quem nos acompanha, a gente separar esses dois lados que você considera os dois lados da mesma situação e deixar a situação um pouco mais abrangente para a parte final do programa e fazer a pergunta a você agora, Zé Álvaro. Se é fato que a classe política começa a se articular para reagir ao que ela entende como ameaça à própria existência dela, o que você acha que devia acontecer do ponto de vista político? Se é que você se associa à ideia de que o debate político imediato brasileiro hoje se dá entre identificar e isolar aqueles que estão tratando de se proteger a qualquer custo contra o que vem sendo... Foi completado os 3 anos aí na sexta-feira da Lava Jato, contra o que vem sendo uma das maiores campanhas de corrupção e que impôs de fora para dentro ao sistema político e o encostou na parede uma série de modificações. William, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que envolve um dilema difícil de resolver, não é? Porque isso que você chamou a identificação e, em um certo sentido, o isolamento desses que estão tão envolvidos, né, até o pescoço, em alguns casos, por exemplo... O líder do governo no Senado tem 8 processos contra ele, né? O ex-presidente do Senado tem 7 ou 8 processos. Quer dizer, é um nível de envolvimento muito alto, o que, num certo sentido, condena, do ponto de vista de médio e longo prazo, essa classe política. Agora,
O dilema que eu vejo é que nós não estamos tendo ainda, pode ser que venha a surgir, e num certo sentido tem um ou outro sinal nessa direção, mas nós não estamos tendo novas lideranças capazes de alguma maneira de interpretar esse momento Dá um sentido e ao mesmo tempo sugerir saídas nesse sentido que você sugere. Quer dizer, nós precisamos no mundo da política, sem nenhum momento deixar de lado os movimentos que estão ocorrendo na economia, que a Lourdes tem chamado a atenção com uma certa intensidade sempre, porque colegas nossos tendem a separar completamente esses dois mundos, não é? Mas para isso você precisaria de iniciativas na área da política. Eu penso que uma coisa extremamente importante que está faltando, você não pode ter um quadro em que todos os partidos estão de alguma maneira metidos em corrupção e de alguma maneira os outros setores dentro dos partidos não vêm a público para dizer como é que nós vamos, esses partidos, assumir um compromisso de não ter mais corrupção no futuro. Qual a posição do PSDB sobre isso, por exemplo, que quer ser governo proximamente, não é? Qual a posição dos setores dentro do PT que de alguma maneira querem se recompor para se apresentar em 2018? Sem esse compromisso público, eu acho que nós estamos perdendo. Agora, eu digo que é um dilema, porque também eu coloco um problema que eu mesmo não identifico solução. Não é? Eu não vejo de onde pode estar surgindo essa possibilidade de vocalização, de lideranças, de renovação no quadro da política. Se isso realmente se confirmar, não houver renovação, eu acho que é um cenário muito ruim, muito pessimista. Lourdes. Eu só queria fazer uma correção aí em relação ao que me foi imputado na argumentação. Eu acho o seguinte... interpretei mal. Não é interpretar mal. Eu acho que o que ocorre é o seguinte, é que eu vejo a questão econômica como duas etapas. Nós estamos numa crise recessiva, séria, grave. O que acontece é o seguinte, você tem uma coisa é sair dela. E aí você tem todo esse aparato, a questão fiscal, monetária, tudo isso que está sendo usado, digamos, pelos atuais decisores. A outra é o que você precisa para crescer, é outra coisa. Então, o que eu vejo é que é o seguinte, quer dizer, eu nem esperaria do Temer uma postura, embora eu concorde com o Bolívar em que a oportunidade do Temer, exatamente porque ele não dependeu de eleição e está consciente que não depende de popularidade, era o momento de talvez fazer um pacote daqueles. Mas com este Congresso e com a Lava Jato, iria, eu não sei, não tenho certeza, porque a função inicial, para quem se comprometeu, pelo menos com duas reformas, seriamente, como o Temer, a função inicial era... Saber, Previdência e Trabalhista? Exato, e mesmo o PEC dos gastos. É montar uma coalizão que segure. Agora, a coalizão partidária de apoio é isso que nós temos. E a de oposição também. A de oposição também. Você tem hoje uma interação que vai na mesma direção. Os interesses, digamos assim, da classe política autopreservativos que são complicados. Agora, se você me perguntar para ter crescimento o que precisa, aí eu diria outra coisa. Eu vou deixar isso um pouquinho mais no final do programa. Não é para mim, é para economista. Eu sou grato a vocês porque vocês destruíram de cara a pergunta inicial do programa. E muitas vezes a gente faz o painel para que a tese inicial seja mesmo pisoteada e dita, peraí, vamos falar do que realmente interessa, se vocês fizerem isso de cara. Agora, o Zé Álvaro jogou uma provocação aqui a vocês dois. E ele jogou essa provocação de maneira muito pessoal, inclusive dizendo... Eu não vejo como é que a gente vai sair disso. É o resumo do que ele falou. Se eu estou sendo cruel aí com a tua argumentação, você me corrige de novo. Realmente ele diz, eu não vejo as forças que poderiam mudar um debate que está equivocado. Estou reproduzindo como que eu entendi o que o Zé Álvaro acabou de dizer. Eu acho que a gente está num dilema porque nós não temos lideranças que indiquem, você citou dois grandes grupos partidários, o PSDB e o PT, que permitam levar o público em 2018, afinal de contas, estamos a fim do quê, Bolívar? Veja, me dá só para eu contestar ligeiramente aqui no ping-pong com a Lourdes. À vontade, o programa é de vocês. Eu discordo da Lourdes porque no mundo atual, no mundo moderno, num país que não tem capital para investir, as contas públicas em ordem são o beabá do crescimento econômico.
Não, quanto a isso, sim. Fundamental. Claro. Não é uma coisa diferente do crescimento. Não. Mas eu já vou embora. Não, a perplexidade do Zé Álvaro é de todo mundo. Como é que uma classe É a sua também? É a minha também. Agora, eu não vejo, mas não posso apontar uma saída, é difícil, concordo com o Zé Álvaro. Mas nós podemos especular sobre o que vai acontecer se nós não acharmos uma boa saída. Isso. A isso nós vamos ter uma sucessão de crises, agravando cada vez mais a situação econômica, piorando ainda mais o nosso PIB. Aí não sai. Então, eu acho, eu sei que o Temer é um político conservador de mentalidade, ele é meticuloso, ele não quer dar um passo maior que a perna, tudo certo. Mas não ser arrojado quando você está no fundo do poço é uma maneira de permanecer no fundo do poço. Claro. Então, eu acho que, querendo ou não, vai haver um momento em que o governo vai ter que se autoparlamentarizar, vai ter que mandar um monte de coisa relevante para o Congresso e dizer assim, agora eu quero um voto de confiança. Ou vocês aprovam isso, ou eu vou para casa se virem. Porque, veja, se nós chegarmos a 18 com a recuperação econômica insuficiente... Que é o que parece que os dados indicam. Exatamente. Exato. Se em 18, o que também é bem possível, vier um resultado que seja lido como populista por investidores internos e externos, nós estaremos no mato. Aliás, só entre parênteses, para reforçar o que você está dizendo, as agências de análise de risco na semana passada, por coincidência, divulgaram comunicados aos seus assinantes, que é uma coisa aí confidencial, dizendo que acham que a eleição do Brasil em 2018 é essencialmente uma eleição anti-establishment. Pode acontecer um monte de coisa, né? Eu acho que há uma semelhança agora entre o 1994, quando o Fernando Henrique negociou com o Congresso a desvinculação de receitas, aquele negócio do início do Plano Real. É que o Congresso estava mortalmente atingido pela crise dos anões do orçamento. Então ele ficou apavorado, o Congresso, isso facilitou a passagem de coisas que, de um modo mais normal, não passaria. Então eu acho que a situação é idêntica agora. Esse Congresso está desmoralizado, está deslegitimado, os partidos estão numa situação absolutamente em escombros. Então, eu acho que era preciso um pouco de ousadia para o país pegar no tranco, sabe? Quer dizer, com reformas mais profundas e mais rápidas. Nós vamos examinar, eu estou terminando o primeiro bloco, o primeiro segmento. A gente volta depois do intervalo exatamente com essa indagação. Vem essa ousadia? Há espaço para essa ousadia? E o que é que você acha que, do ponto de vista político, o Congresso é capaz de colocar em movimento, dadas as condições que vocês analisaram no primeiro bloco? A gente está esperando vocês de volta daqui um instantinho. Até já. Bem-vindos vocês de volta ao Globo News Painel, que começou com uma pergunta que era uma provocação. Anistia ao Caixa 2, essa pergunta foi destruída pelos nossos participantes no primeiro segmento. Eles disseram com toda a clareza que nós estamos discutindo as coisas erradas quando a gente faz uma pergunta como essa, Anistia ao Caixa 2. Quem devia se preocupar com assuntos muito mais abrangentes e importantes. E aí ficou uma pergunta, esta sim, levada completamente a sério por eles no final do primeiro segmento, que é: o que é possível ainda, do ponto de vista político, entregar, entre aspas, até 2018? Zé Álvaro Moisés. Eu acho, William, que há, de uma maneira geral, um pessimismo muito grande, do qual eu compartilho, em relação às possibilidades de inovação, de mudança do Congresso. Agora, o outro lado dessa questão é que não existe um momento ideal, por exemplo, para fazer a reforma política. Não vai esperar não sei quantos anos, acontecer não sei o que com a sociedade, e então você pode fazer. Isso depende muito de oportunidades. Oportunidades que, aliás, estão ligadas ao papel das lideranças. Toda a história da democracia em vários lugares do mundo depende de que as lideranças democráticas, em algum momento, impunhem essa bandeira com as tarefas. Como foi o exemplo citado de 94 agora. Exatamente. Proponha para a sociedade e, de alguma maneira, você dá um salto para frente. Eu acho que começa a haver um debate sobre a reforma política, às vezes enviesado. Por exemplo, esta ideia de adotar o voto, substituir o voto em lista aberta
por voto da lista fechada, não é, previamente determinado pelo partido, ela tem um parte-pri aí, um ponto de partida, que é a tentativa dos parlamentares atuais envolvidos na Lava Jato de não serem submetidos ao eleitor. Se defenderem com foro privilegiado. Quer dizer, se eles tiverem os primeiros nomes da lista e o eleitor votando em partido, eles estarão ressalvados. Agora, veja bem, há, no entanto, nesta ideia de lista, pelo menos do meu ponto de vista, da lista fechada, há uma perspectiva que é de você voltar a valorizar o papel dos partidos. Os partidos têm que se apresentar coletivamente, conjuntamente, como uma obra coletiva e não como uma resposta ou iniciativa individual. Desta tendência de personalização da política, que é antiga no Brasil, vem do populismo brasileiro, mas, além disso, essa coisa do eleitor votar só em pessoas, sem pensar no conjunto, qual é a proposta do partido, é ruim. Você está colocando dois bens ali. Não. O bem, plataforma de partidos nos quais eu, eleitor, mereço votar, contra... É bom eu ficar escondido atrás ali de uma lista, porque eu volto lá, tenho foro privilegiado e não me ferro. Quer dizer, tem essa ambiguidade, mas o que eu queria dizer é que oportunidades para reforma, elas são construídas a partir de circunstâncias que ocorrem. Então, eu não excluiria a possibilidade, se houver participação da sociedade, se houver pressão da opinião pública. Veja que o Congresso, nesses 2 anos anteriores, várias vezes os parlamentares mudaram de posição. Deu para trás. Mudaram de posição porque houve mobilização. Se houver mobilização, eu acho que pode haver a possibilidade de nós avançar. Vamos examinar esse pode. Por favor, uma questão importante nisso, né? Que se estabeleceu por uma decisão do Supremo que não pode mais haver interferência do poder econômico no financiamento das campanhas eleitorais. Eu acho absolutamente fundamental manter esta proibição. Então, nesse sentido, é possível que alguma coisa articulado com isto, portanto, a adoção de um sistema misto de financiamento, público e pessoas físicas, talvez possa abrir a porta para uma solução. Que possibilidade real nós temos, explorando esse verbo que ele usou, pode, neste momento, eu acho que pode... que a gente chegue a reformas? O que você acha que é possível? Sem que a gente chegue a reformas? Não, a pergunta é muito mais simples ainda. Sim. É simplesmente explorar essa ideia que o Zé Álvaro levantou. É o seguinte, há uma oportunidade agora. A minha pergunta é, fazer o quê? Então eu vou esclarecer melhor a minha posição. Eu acho que você tem... Quando eu chamei a atenção sobre a percepção que o eleitorado tem da economia, eu estou prestando atenção em pequenos movimentos que influenciam a percepção do eleitorado e não sobre objetivamente o que me traz. Isso é uma outra discussão, o que me traz crescimento, o que me traz soluções, digamos assim, mais ou menos contingentes. Eu dou a mesma ênfase que ele está dando ao eleitorado, ou seja, e as ruas. Neste momento você tem uma crise de representação, não só isso, você tem uma crise de legitimidade, que é uma coisa, as duas coisas estão juntas. Você tem uma crise de legitimidade. O eleitorado, ou a opinião pública, ou as redes sociais, isso precisaria analisar melhor, de alguma maneira está fazendo, está obrigando a redefinições. Elas são parciais, elas são, digamos assim, de curto prazo? São. Mas a questão que me parece importante é ter uma sensibilidade especial para perceber como é que a percepção do eleitorado se refinou de maneira tal a levar em conta pequenas mudanças na economia que não transformam tanto assim no representante passivo que vai responder ao que o Temer pensa, ao que o outro pensa, ou ao nível das reformas. Para começar, eu vou começar com uma questão que me parece fundamental sempre no caso, que é o seguinte: democracia, você tem o problema da informação na democracia. A informação é quase instantânea hoje em dia, ela é rápida. A capacidade da população elaborar essa informação é pequena e diversificada. Você tem um grande ato. Então, você tem um problema de comunicação e de educação para dar o significado. Educação não, de persuasão, de explicação, para explicar, para fechar ou reduzir esse ato. Só para completar, porque que eu estou valorizando, em que sentido eu estou valorizando o que está se conseguindo com a economia.
você tem, mal ou bem, de alguma maneira encaminhado uma baixa de inflação que vai ser sentida pela população. Mal ou bem, você está encaminhando a reforma tipo previdenciária, sem a qual não funciona a questão das contas públicas. Mal ou bem, isto atraiu investimentos e a Lava Jato tem um efeito não planejado importantíssimo. É a primeira vez que você tem na infraestrutura, investimentos na infraestrutura, que no caso é o aeroporto, em que não é necessário ser construtora. Não apenas elas são não nacionais. Você está se referindo às concessões dos 4 aeroportos, Florianópolis, Fortaleza, ou seja, quebrou um Salvador tabu. E Porto Alegre, só para o nosso público entender o que você está falando, isso. Foram concedidas esses bens públicos, foram concedidos a 4 estrangeiros que não tem nada a ver com empreiteiras brasileiras e nem com a Infraero. Não, e em geral, não ficou claro para mim, ao assistir ontem o programa, o Jornal das 10, é que me dei conta. Pela primeira vez, em termos de aeroportos, etc., você não precisa ser construtora. Eles são todos operadores. Que subcontratam o serviço. Que subcontratam o serviço. Então, a ideia, por exemplo, arrebenta com a ideia de que, a ideia que foi defendida pelos advogados, que hoje está mais ou menos obsoleta, que ia paralisar a economia. Vai nada. Deixa eu retomar um pouquinho o fio da discussão, porque me parece que você e o Zé Álvaro colocaram 2 coisas em jogo que eu queria submeter ao Bolívar. O Zé Álvaro, quando confrontado com a pergunta, o que é possível nessa fase, a gente assumir que venha por parte do Congresso ou das instituições, como implementação do que seja, você foi específico disso. Há uma oportunidade de uma reforma política que vai ter que ser feita no meio da turbulência e há a possibilidade que aí a gente aprove isso ou aquilo. A Lourdes tirou desse âmbito e foi para o âmbito... Como é que é o comportamento do eleitorado em geral, num ambiente econômico no qual algumas mudanças, mesmo que sejam pequenas, sugerem alterações que eventualmente batam numa forma do eleitorado entender a política diferente do que veio até aqui? São 2 esferas, correto? A sua esfera é bem colocada no ponto de vista do que determinados participantes e instituições podem oferecer, e a dela... Ela foi para outra linha. Ela diz, mas é o eleitorado no centro. O que pode ser interessante é que tem contato. Tem, o eleitorado é a central aí. Veja, eu vou pegar o tema levantado pelo Zé Álvaro, que neste momento uma reforma focada na lista fechada poderia ter um efeito terrível, que é justamente as pessoas acusadas se enquistarem ainda mais no sistema político. Eu concordo inteiramente. A discussão sobre a lista fechada, que houve em Brasília há coisa de 4 ou 5 dias, com Rodrigo Maia, presidente do Senado, Michel Temer, essa hipótese foi suscitada ligada à questão de redução dos custos da eleição. Entende? Bom, isso para mim, com todo o respeito por essas pessoas que aventaram essa hipótese, me parece uma distorção absoluta. A questão não é essa. Entende? Voto em lista fechada é uma coisa em que eu concordo inteiramente dentro do sistema distrital misto. Por quê? Porque ali tem 2 votos. Verdade. 2 votos. O eleitor vota direto no distrito numa pessoa, que ele próxima a ele, e vota numa lista que é o segundo voto. Que, aliás, é o primeiro voto para distribuir as cadeiras entre os partidos. Mas é um voto numa lista pré-estabelecida pelos partidos. Me parece perfeitamente justo e racional. Entende? Combinar o princípio de fortalecer o partido com o princípio do indivíduo ter a sua opção individual. Agora, é evidente que ninguém vai aprovar a mudança do sistema eleitoral daqui até 2018, um assunto de uma imensa complexidade. E ninguém pode garantir que essa reforma resolva os problemas, primeiro, da ilegitimidade que nós estamos metidos, segundo, o hiato de informação que a Lourdes muito acertadamente mencionou. Na Alemanha também existe o problema do hiato da informação. Da democracia. Então, veja, eu penso que o que falta é uma discussão sobre realmente como é que nós queremos que o sistema político funcione. Nós queremos que ele funcione como uma democracia liberal de verdade, né? Então, eu sugiro uma medida simples que dispensa quase todas as outras. Vamos acabar com o fundo partidário. Entende?
3,5 bilhões de reais. É por isso que partidecos sem representatividade nenhuma se formam a todo dia e vão lá, porque eles querem um marco daquele dinheiro. E o tempo de televisão correspondente. É claro. Tempo de televisão. Claro. Vamos acabar com esse paternalismo sobre a política, que nada mais é do que o uso do nosso dinheiro de contribuinte isso eu concordo, para financiar grupos sem representatividade nenhuma. Concordamos. Cresça e apareça. Esse é que deve ser o princípio básico do sistema partidário. Por este princípio, nós já liquidaríamos o problema da proliferação de partidos. Que possibilidade você vê que algo nessa linha seja aprovado? Eu sou muito cético, porque eu não vejo nem a discussão. Né? O professor Modesto Carvalhosa está propondo que em 2018 se faça um plebiscito conjugado com a eleição para instaurar uma constituinte exclusiva. É uma hipótese também, pode ser. Mas eu não acredito que o Congresso aprove esse plebiscito. Então, é difícil. Agora, Brasília está cheio de gente preocupada, está cheio de gente experiente, está cheio de gente que conhece comparativamente os sistemas políticos. Acabar o fundo partidário. Por que não considerar o voto distrital puro? Se nós queremos realmente reduzir o número de partidos, basta isso. Tá? Acaba a coligação e voto distrital puro. Pronto, geramos um sistema de 4, 5 partidos. Essas propostas, essas ideias, essas provocações que o Bolívar colocou... Eu estou de pleno acordo. Mas qual é a chance a viabilidade. A viabilidade. A questão é a viabilidade. Aí só alguém propondo, tendo a audácia de propor dentro, com poder suficiente, e ver o que acontece. Mas eu acho Volta à sua questão da liderança. Exato. Então, eu acho que fundo partidário, eu não sei se eu estou de acordo com o Bolini nisso, acho difícil, porque de alguma maneira eu me sensibilizo por esta palavra que foi dita. Democracia supõe recursos para funcionar. E se você não tem fundo partidário público, vai voltar a pressão, enorme pressão, para o poder econômico ter uma interferência no resultado de eleições através do financiamento. Então, por esta razão, eu me inclino pela ideia, pela proposta de um mecanismo de financiamento misto, em que você tenha partes dos recursos públicos e partes de recursos que são dados por pessoas físicas e que os partidos têm que buscar. Portanto, tem uma mobilização dos partidos na direção da sociedade. Né? Agora, acho que as outras questões que o Bolívar levantou são extremamente importantes. Eu estou inteiramente de acordo que não faz sentido você pensar numa reforma do sistema eleitoral sem colocar na mesa a necessidade, por exemplo, de diminuir o tamanho dos distritos, aproximar o representado do representante, criar mecanismos pelos quais... Quer dizer, reduzir o tamanho do distrito é reduzir do tamanho que hoje que é estadual, quando exatamente. Para o quê? Dividir o país em distritos de 300 mil pessoas, por exemplo? Por exemplo, no caso de São Paulo, nós temos 70 parlamentares representados no Congresso. Eu não sei se é o número ideal, talvez fosse um pouco mais se você levar em conta a representação propriamente da população. Mas eu faria, no mínimo eu introduziria 70 distritos, de tal modo que você tenha um ambiente em que o candidato de cada partido, não é? Ele vai ter que apresentar o seu modelo, o seu projeto, vai disputar num contexto muito mais comunitário. Isso reduz custos de campanha, isso aumenta a aproximação de candidatos e partidos dos eleitores, e eu acho que tem um efeito de restaurar, de alguma maneira, a ideia de que as pessoas comuns, os eleitores, podem, pelo seu voto, pela sua participação, influir nos resultados. Isso não é pouco importante na democracia. Porque na medida que você perde essa possibilidade, as pessoas começam a achar que vale qualquer coisa. Então, isso que nós estamos vendo nessa suposta cultura do jeitinho brasileiro, qualquer coisa vale, tem em grande parte que ver com o fato que nós não temos império da lei no Brasil, nós não temos regra. E essas coisas todas acabam influindo no comportamento das pessoas, na minha opinião. Deixa eu levar para vocês agora uma pergunta final que eu acho, tomara que vocês achem também, né? Porque se vocês destruírem como vocês destruíram logo no começo da pergunta, mas é para isso que a gente está aqui. Acho que a grande oportunidade que esse tempo dá para nós é de a gente realmente queimar a cabeça com ideias. Deixa eu ver com vocês o seguinte, começando por você, Lourdes. Em que medida você acha que na atual crise pela qual passamos, você vislumbra a possibilidade de que
por consenso, por voto, por compromisso, a gente consiga estabelecer algumas novas regras, sejam do alcance que forem, ou você não vê isso acontecendo, dada a profundidade, a abrangência e a gravidade da crise, e ao contrário, quando você olha o que acontece daqui até 2018, você eventualmente vê apenas mais do mesmo, estagnação econômica, paralisia política, volta do queremismo, possibilidade de pescadores em águas turvas se servirem de uma situação imprevisível e difícil. Olha, onde eu acho que tem um dos riscos importantes ligados ao meu dito otimismo é o seguinte: suponha que o Brasil dê uma melhorada até 2018. Dependendo de quem seja eleito, ou mesmo há toda uma pressão social, toda uma cultura, entre aspas, que vai na direção seguinte: bom, agora nós estamos dinheiro, temos crescendo, então pode fazer aquelas ideias de crescimento que não são sustentáveis. Isto faz parte de alguma coisa profunda que e aí eu tenho uma vocação mais liberal, realmente a cabeça de que o Estado, no fundo, pode produzir bem-estar, recursos, etc., ao bel prazer, é uma questão, e não tem uma questão de... Aquilo que você chamou de maçaroca ideológica. Exato. Então, é uma questão de... A maneira pela qual no Brasil se coloca a questão distributiva, ela é a coisa mais cocoroca, mais paralisante possível. Porque a questão distributiva, em termos de desigualdade, assino embaixo, tudo bem, é uma vergonha o tipo de desigualdade social. Mas também é uma vergonha o tipo de privilégios que tem a ver com este Estado e com as expectativas vis-à-vis do Estado. Consequência, muito pouco você tem a discussão, ou quase nada, a PEC trouxe um pouquinho, da questão distributiva. Olha, dado uma limitação de recursos, como é que que é o problema do orçamento, como peça política, como é que a gente distribui? Vamos fazer acordo, vamos fazer consenso. E aí entra mesmo o otimismo, eu tenho a impressão de que quando você chega embaixo do fundo do poço tem alçapão, não esqueça disso. Um dos belos analistas financeiros disse. O problema não é que nós estejamos no fundo, nós estamos no fundo do poço. Embaixo do fundo tem um alçapão, ou seja, daqui não se sai mais. Bolívar, a questão é uma análise de risco pura. Você vê nesse horizonte de tempo, até as eleições de 2018, a possibilidade de que dentro do sistema político algumas soluções sejam de alguma forma estabelecidas e implementadas, ou, eu estou criando uma dicotomia, não sei se você acha que ela é falsa, ou, ao contrário, dado os dados da realidade, nós provavelmente é melhor apertar muito o cinto, porque a gente talvez com sorte chegue lá só um pouco machucado. Eu acho que depende do presidente Temer. Ele é conservador, ele é incrementalista, ele não é de dar um passo maior que a perna. Se ele mudasse um pouco de foco, quem sabe, né? Agora, a minha visão até 2018 é que nós vamos ter uma recuperação econômica muito tímida, claro, né? Com a recuperação do nível de emprego muito tímido, né? E, portanto, a eleição será muito aberta para forças antissistema, populistas e tudo, podendo piorar bastante o quadro atual. E aí, para fechar, eu queria lembrar o seguinte: quando eu falei do PIB anteriormente, nas condições políticas e com a presença do Estado que nós temos hoje na economia, atrapalhando o tempo todo, nós vamos crescer, em média, 3% ao ano. Entende? Crescendo 3% ao ano, nós vamos levar 25 anos... Você está falando do nosso PIB potencial, né? Nós vamos levar 25 anos para chegar ao nível da Grécia. E vamos chegar lá sem um olho, sem um braço, etc., porque nós temos uma distribuição de renda muito pior. Quer dizer, este, então, é o cenário de um país em decomposição. Entende? 20, 25 anos para chegar ao nível da Grécia, com uma distribuição de renda pior do que a da Grécia, é evidente que não é viável. Então, ou se faz algo arrojado, ou se vai empurrando com a barriga para o matadouro. Lourdes e depois Álvaro, eu estou chegando ao finzinho do programa, eu preciso que as intervenções de vocês sejam curtas. O que vai acontecer até 2018? Essa é a pergunta no fundo. Eu acho que vai quem está batendo nos últimos anos. Eu acho que, como Temer não é Fernando Henrique, como a conjuntura é outra,
E como a Grécia chegou a este ponto, em grande parte porque se integrou à União Europeia, e nós não temos essa questão em termos globais, não temos esse tipo de inserção. Não temos alemães mandando na gente. E também isso. Então, a comparação com este tipo de... me parece... Nós temos que... o ponto de partida é este. Agora, o ponto de chegada, realmente, eu estou de acordo que você tem. Vai ser incremental, vai depender de um eleitorado, vai depender de um processo persuasivo e de uma comunicação que explique, olha, o progresso que foi possível fazer. Que não tem. Uma das coisas que me deixa, aí sim, pessimista, é o grau de... a falta de comunicação para esclarecer o que está sendo feito. Zé Álvaro, encerrando. Desculpa, então, mas precisa ser eu acho que o Bolivar tem um ponto extremamente importante. De fato, 30 anos para chegar a um PIB parecido com o de alguns países que estão numa situação baixa na Europa, é um problema para nós. Eu acho que isso, em grande parte, remete com mais força para o problema da liderança. E talvez nós devêssemos, no Brasil, nesse momento, fazer um grande exercício. As instituições, os intelectuais, a academia, a mídia, não é? No sentido de estimular o surgimento de novas lideranças, capazes de fazer uma coisa que o Bolivar não reconhece nesse governo, capacidade de fazer, que é de ter ousadia. Não é? A ousadia depende da oportunidade e às vezes depende de ser empurrada pela opinião pública. Eu estou apostando mais nessa possibilidade e que vai haver mobilizações agora no final deste mês, no próximo mês. Quem sabe essas mobilizações vão na direção de fazer este impulso que é necessário para novas decisões e novas iniciativas no Brasil. O painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos 3 convidados. Agradeço a José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Agradeço a Lourdes Sola, presidente do Comitê de Economia Política da Associação Internacional de Ciência Política. E agradeço a Bolívar Lamounier, cientista político, sócio-diretor da Augurium.